Opa, e aí? Bom, o mangá que eu trago aqui hoje é Parallel Paradise. E se você não conhece, essa obra é daquelas que você lê procurando bronze e encontra diamante. Pequeno gafanhoto, eu tenho que dizer que você teve sorte de achar esse vídeo. Nesta obra de aventura e ação, o jovem Yuta é transportado para um mundo habitado exclusivamente por mulheres. E é aí que fica o grande atrativo da trama, que está no fato de que, ao simples toque dele, qualquer uma dessas mulheres cai de joelhos, literalmente molhando as calcinhas. E, depois disso, você já sabe, né? Dito isso, quero pedir o seu like e se inscreva, pois eu tive que fazer um pacto com o diabo para censurar isso para você com uma só mão. Sem mais enrolação, eu sou a Mai e espero que aproveite essa oferenda dos deuses. A história se inicia na sala de aula, onde nosso protagonista, Yuta, passa o tempo perdido em pensamentos. Em vez de prestar atenção ao professor, seus olhos estão fixos em sua amiga de infância, a quem ele conhece desde sempre. Criado como se fossem irmãos, Yuta sempre guardou um sentimento mais profundo por ela, algo além da amizade, que o faz admirar cada detalhe de seu sorriso. Mesmo que nunca tenha tido coragem de confessar seus sentimentos verdadeiros. Mentindo para si mesmo, Yuta diz que não tinha intenções além da amizade com ela. Convencia-se de que estava satisfeito com o que tinham, mas no fundo, talvez fosse apenas uma desculpa para esconder o que realmente desejava, uma forma de evitar encarar seus próprios sentimentos. Durante o intervalo, um dos amigos de Yuta, que estava sentado na cadeira à frente, se vira com um sorriso malicioso. Ei, Yuta, sabia que a Nishina não para de olhar para você? Provoca ele. O comentário faz Yuta corar imediatamente, gritando para ele não ficar olhando. O amigo ri e, sem perder o tom brincalhão, comenta estar com inveja dele, pois, além de ter uma amiga de infância, eles ainda estudam na mesma sala. Yuta, tentando desconversar, apenas dá de ombros, dizendo que na verdade eles não se dão tão bem assim, deixando o amigo boquiaberto. Mudando de assunto, o amigo pergunta a Yuta se ele também vai para o clube hoje. Yuta o responde dizendo que, até agora, não descobriu como o Kendo pode ser útil, mas, seguindo a política de seu pai, ele precisa treinar Kendo e Judô. Por isso, tem que ir para o treino. O amigo pergunta então por que o pai dele tem essa política, e Yuta explica que, se você aprende artes marciais, no futuro, quando você tiver um confronto com colegas ou algum chefe, pode vencer esse confronto na base da violência. Ele complementa, dizendo que essa atitude do pai é bem ruim, mas que ele era assim. O amigo de Yuta comenta que, se ele realmente odiasse aquilo, não teria ficado em segundo lugar na competição da prefeitura. Mas Yuta, sempre relutante, responde que isso também foi contra sua vontade, que acha que seu pai está apenas brincando com ele, mas que no fim ele permite que isso aconteça. Nesse momento, eles percebem algo estranho pela janela e se perguntam o que é aquilo. Uma figura peculiar caminha pelo pátio da escola. Alguém ou algo que claramente não tinha permissão de estar ali. Mesmo estando muito distante, no momento em que a criatura olha para Yuta e seus olhares se cruzam, ela se teletransporta instantaneamente para o lado do garoto. Yuta fica surpreso e, tão rápido quanto chegou, a criatura o agarra pelo pescoço, pressionando-o contra a janela aberta. Seu amigo fica apavorado e grita o nome dele. Yuta, tomado pelo medo, se pergunta que merda é aquela. E a criatura, ainda agarrada ao seu pescoço, simplesmente salta pela janela. Enquanto isso, seus colegas não podem fazer nada além de gritar por seu nome. A sala de aula deles fica no terceiro andar da escola. E, durante a queda, Yuta se pergunta por que de tudo aquilo. Em sua mente, a única pessoa que lhe vem é a sua amiga. É certo que o mangá não diz isso, mas a gente sabe de quem Yuta está falando. Então ele tem uma visão. É como se uma mulher o acolhesse, e no momento em que Yuta toca o chão,
O cenário muda. É como se ele tivesse sido teletransportado. Ele se encontra em meio a uma floresta, caído, olhando para o céu. Ao tentar se levantar, sente dores da queda e, confuso, pergunta: onde estou? Já é noite, fazendo-o se questionar se esteve inconsciente até aquele momento. Ele está ciente de que deveria ter morrido depois de cair do terceiro andar do colégio. Mas a verdade era que ele não tinha sequer um ferimento no corpo. Ele se questiona se está em uma área montanhosa e cogita se comunicar com seu pai. Mas, ao olhar para o celular, vê que está sem sinal. Ao tentar encontrar um lugar com sinal de celular, Yuta avista algumas luzes e, esperançoso, acredita que seja uma cidade próxima. Porém, sua alegria dura pouco. Ao chegar na beira do penhasco, ele percebe algo muito estranho e finalmente se dá conta que não está mais no Japão. Mas o gênio, mesmo vendo um enorme castelo, 2 luas no céu e dragões voando, ainda se assusta e pergunta: o que é isso? Será que estou em outro país? Ele reflete um pouco antes de começar a entender que não era um sonho, tampouco um paraíso. Se bem que ele não sabe ainda, o paraíso que espera, mas tá bom. Ele finalmente percebe que aquilo não é a Terra e, com um certo ceticismo, começa a ponderar estar em um mundo diferente. Nesse momento, ele ouve vozes vindo da floresta. Alguém menciona que a luz que viram antes deve estar por ali. Outra voz sugere que talvez sejam apenas will-o-wisps, criaturas do pântano. Mesmo assim, uma das vozes grita, perguntando se há alguém por perto. De repente, saindo da densa vegetação, surge uma linda mulher, que carregava em seu ombro um pássaro de 3 pernas. E é aqui que Yuta realmente fica perplexo. O pintinho é, sem dúvidas, a coisa mais incrível que ele já viu. Tanto a garota quanto o pássaro encaram Yuta com seriedade. Para sua surpresa, o pintinho fala com uma voz grave e incrédula, enquanto Yuta, ainda com cara de bobo, finalmente começa a aceitar com mais certeza que está agora em um mundo de fantasia. Ao prestar mais atenção no rosto da garota, Yuta percebe o quanto ela se parece com sua amiga de infância, aquela que ele não consegue tirar da cabeça. A garota então se apresenta como uma paladina do reino Caesar, chamada Rumi, e pede para Yuta se identificar, caso ele não seja uma pessoa suspeita. Desconcertado, Yuta se desculpa por não ter se apresentado antes e finalmente revela seu nome, Tada Yuta. Assim que ele diz seu nome, tanto a garota como o pássaro ficam visivelmente surpresos com sua voz. Yuta, ainda fazendo uma piada boba, nem percebe que, devido ao tom peculiar de sua voz, a paladina começa a questionar sua identidade. Mas o pintinho, com uma expressão séria, afirma que, sem sombra de dúvidas, ele é. Então ele é? É. Ao ouvir o que o pintinho diz, a paladina comenta ser inaceitável. Com a mão na empunhadura, ela se prepara para sacar a sua espada. Yuta, sem notar, ainda se gabando e falando bobagens de olhos fechados, comenta não saber quem ela pensa que ele é, até porque ele não conhece aquele mundo. Rumi, sem querer mais ouvir ele, finalmente saca sua espada e, apenas aí, Yuta para de falar bobagem e olha para ela. Então Rumi pergunta se ele é um homem. Sem entender, Yuta diz que sim, que é um homem, e pergunta se homens são proibidos naquela montanha. Simplesmente pelo fato de saber que ele é um homem, o corpo da paladina Rumi começa a fraquejar. Yuta continua falando besteira, perguntando se ela, por acaso, serve a um deus que odeia homens. E pergunta se ela está bem, já que seu rosto está vermelho. Toda desajeitada, ela manda ele ficar quieto, falando que aquilo era culpa dele. Naquele momento, ela pergunta ao pássaro no seu ombro se pode matá-lo. E salvando o pescoço do protagonista, o pintinho diz que não concorda com isso, perguntando se por acaso ele não veio da Terra. Yuta fica confuso por eles conhecerem a Terra, mas, como não consegue deixar passar, complementa falando mais algumas bobagens sobre o pássaro falante. Isso deixa a paladina nervosa,
e ela diz que Genos é um deus e o proíbe de falar coisas rudes para ele. Nesse momento, uma gosma rasteja em um galho de árvore em cima de Rumi e desliza, pronta para cair. Vendo aquilo, no último instante, Yuta a puxa, conseguindo fazê-la desviar daquilo que caía. Porém, o toque de Yuta fez algo mexer no corpo de Rumi, que o empurra para longe, perguntando o que ele está fazendo e questionando se aquilo era um Yuta fica bravo, falando que tentou salvá-la, mas ela ignora e continua acusando-o, dizendo que ele está tentando usá-la para depois matá-la. Ela novamente aponta a espada para ele, dizendo que sabia o que ele queria e por isso ia matá-lo. Yuta começa a falar algo quando nota que ela estava literalmente jorrando por suas partes baixas. Envergonhada com aquilo, Rumi se abaixa, tentando esconder aquela cena de suculência. Yuta, confuso, fica se perguntando o que está acontecendo e por que ela está escorrendo. Rumi o chama de idiota, enquanto pede para ele não olhar para ela e continua gritando para ele sair de perto. O passarinho em cima do galho, então, começa a explicar. Ele diz que aquilo é um líquido viscoso, chamado fonte da lascividade, explicando que, quando as mulheres daquele mundo ficam excitadas, começam a soltar aquilo em grandes quantidades. Até aí, tudo normal. Aqui também não é muito diferente, né? Nosso protagonista está confuso e pergunta diretamente para Rumi por que ela, repentinamente, ficaria assim, mesmo odiando homens. Ela está toda envergonhada, mandando ele ficar calado. Ao agarrar o pintinho, ela o enforca, pedindo para ele não falar mais coisas desnecessárias. Yuta pensa que talvez, por ele ser virgem, ele não saiba das coisas ainda. Com uma fúria crescente, Rumi se levanta, pedindo para não subestimá-la, dizendo que é uma paladina do reino Caesar e que não vai se apaixonar por um homem que acabou de conhecer, além de não estar excitada. Ignorando completamente toda a postura séria que ela tentava manter, Yuta simplesmente toca em sua mão e, mais uma vez, ela se molha toda. Percebendo isso, Yuta cai na gargalhada e a provoca, dizendo que, pelo menos, seu corpo era honesto. Desta vez, no entanto, a reação foi ainda mais intensa. Seu corpo, sem que ela conseguisse controlar, a força a beijar e lamber os dedos, exatamente onde Yuta a havia tocado. Isso o assusta, fazendo-o perguntar o porquê está acontecendo aquilo com ela. Ele pensa que aquilo é um pouco exagerado. Nesse momento, Genos grita o nome de Rumi, pois um grande perigo havia aparecido. Um lagarto enorme havia chegado até ali e estava próximo dela, pronto para atacar. Ela tenta se defender, mas o lagarto derruba a espada de Rumi, que agora estava completamente indefesa e desprotegida. O monstro então a ataca. Porém, Yuta, usando a espada da própria Rumi e aplicando técnicas de Kendo, consegue ferir o monstro, fazendo-o recuar. Ele devolve a espada para Rumi, dizendo que, se ela era uma paladina, não deveria perder sua espada, que, mesmo no Kendo, aquilo era uma falta. Falando a primeira frase decente para um protagonista, ele devolve a espada, dizendo que vai deixar aquilo para uma paladina de verdade, porque ele era apenas um membro de um grupo amador de Kendo. Com o monstro avançando novamente em direção a eles, Genos grita. Mas agora, com sua espada em mãos, Rumi avança em direção ao lagarto e, com um único golpe, o derrota. Aquilo deixa Yuta impressionado. O corpo de Rumi ainda está sob efeito, e ela pergunta por que Yuta o ajudou. Ele então a questiona se precisa de algum motivo para salvar uma garota bonita naquele mundo, complementando também que é tarefa do homem proteger a garota. Essa simples fala faz Rumi se excitar novamente. Sem aguentar dessa vez, ela avança, beijando Yuta. Se um simples toque já é estímulo demais para ela, imagine um beijo. Ela salta sobre ele, imobilizando-o. Yuta a questiona, pedindo para ela parar, pois aquele tinha sido o primeiro beijo dele. Ela, porém, manda ele ficar calado,
falando que também havia sido o dela, e novamente volta a compartilhar sua saliva com ele. Ele pede para ela esperar, que está indo longe demais. Ela não o escuta e começa a lamber o rosto dele. Enquanto ele é atacado, o pássaro explica que ela não consegue se segurar porque não existe nenhum outro homem naquele planeta. Genius então continua explicando que não existe nenhum homem ali. Não existe nenhum homem naquele castelo. Além disso, na cidade também existe apenas mulheres. Yuta está incrédulo, achando que aquilo não poderia ser possível. O Pintinho Deus continua explicando que aquela situação está pendurando por vários anos e, por isso, as mulheres que viviam naquele planeta não tinham mais imunidade sexual contra os homens. O Pintinho ainda diz que, já que ele é um homem, aquela era a sua missão. A situação de Rumi está complicada e ela perdeu totalmente o controle de seu corpo e de sua mente. Ela quer simplesmente possuí-lo, mesmo sem saber como. O Pintinho direciona Yuta, explicando que a primeira coisa que ele precisava fazer era atos reprodutivos com aquela mulher. Resumindo, ele deveria copular com ela. Ele pergunta se Yuta entendeu, dizendo que poderiam conversar depois, pois Rumi estava a ponto de perder a cabeça. Opa, bora direto para o capítulo 2. Passei aqui rapidinho para avisar que a partir de agora os capítulos serão resumidos um pouco mais drasticamente, mas sem perder a qualidade. Então fique aqui se você quer continuar vendo essa obra incrível. Como vimos, Genius, o passarinho, continuou explicando a Yuta que ele precisava realizar atos reprodutivos com aquela mulher. Em outras palavras, ele deveria fazer sexo com ela. Yuta ficou surpreso, pois Genius disse que aquele seria o primeiro acasalamento humano em mais de 30 séculos. Ele olhou para Rumi e perguntou se, mesmo depois de tudo isso, ela ainda estava segura daquela decisão. Rumi mal conseguiu responder. Estava em êxtase, visivelmente excitada. Ela perguntou se humanos também faziam isso, e, ao descobrir que essa era a forma de reprodução humana, ela quase não acreditou. Mesmo assim, ela declarou que queria sim fazer com Yuta. O puxou para um beijo intenso e molhado. Yuta sentia que não podia mais resistir, especialmente ao ver Rumi daquela maneira. Depois de ouvir tudo aquilo dela, ele se convenceu de que não precisava mais se sentir constrangido. Ele tirou a gravata e, em um momento decidido, avançou sobre Rumi, segurando seus seios. O toque fez Rumi estremecer. Ela praticamente derreteu ao toque, sem entender completamente o que estava sentindo. Ao mesmo tempo, Yuta se sentiu um pouco desconcertado. Afinal, estava tocando os seios de uma garota que mal conhecia. Quase em prantos, Rumi o abraçou, dizendo que aquilo era maravilhoso. Era muito diferente de quando ela se tocava sozinha. Yuta, excitante, perguntou se ela podia tirar a blusa vagarosamente. Rumi, sem entender, questionou o pedido. Então, Yuta explicou que queria ver seus seios. Ela, relutante, recusou. Ele então perguntou como poderia chupar. Chuchu! O que a deixou ainda mais confusa. Finalmente, depois de alguma hesitação, Rumi decidiu tirar a parte de cima de sua roupa. Seus peitos eram grandes e Yuta ficou momentaneamente sem palavras. Ele então se aproximou e finalmente avançou com a boca. O toque causou uma sensação de loucura em Rumi. Ela ficou tão alterada que, sem entender como, liberou um pouco de leite materno. Isso surpreendeu Yuta, que se perguntou o que era aquilo. Rumi não sabia responder. Ela apenas explicou que talvez fosse o resultado de estar se sentindo tão bem. Yuta achou aquilo perigoso, pois a cada momento ele sentia-se cada vez mais fascinado por ela. Sem demora, ele pediu para ela retirar então a parte de baixo da roupa. Assustada e envergonhada, Rumi recusou. Disse que aquilo era constrangedor demais. Yuta então perguntou como ela poderia fazer aquilo sem tirar a calcinha. Sem saber como removê-la, ele cortou a peça com a espada da própria Rumi, expondo ela completamente.
Envergonhada ao extremo, Rumi cobriu seu rosto, que estava tão vermelho quanto um pimentão. Yuta, porém, olhava maravilhado. Sem perder tempo, ele avançou, e quando sua língua tocou as suas partes íntimas, Rumi deu um salto, sem conter a sensação. Ela não conseguia esconder o quanto aquilo era bom. Yuta, fascinado, continuou, ainda mais motivado. O corpo de Rumi tremia descontroladamente, e Yuta não conseguia parar. A sensação era tão intensa que Rumi gritava, acreditando estar próxima da morte. No auge do prazer, seu corpo se desfez em êxtase, e ela desmaiou. Yuta, por um momento, ficou perplexo, pensando que algo havia dado errado. No entanto, ele próprio também se sentiu diferente e, exausto, desmaiou ao lado dela. Ao acordar do desmaio, Yuta procura por Rumi e logo percebe que ela está ao seu lado, porém com a cabeça enfiada no tronco de uma árvore, envergonhada pelo que aconteceu. Ele tenta conversar, mas ela pede que ele não fale com ela. E então ele reflete que ela finalmente voltou ao normal. Hesitante, ele pensa em relação ao que aconteceu, questionando se os fluidos corporais dela poderiam ter algum tipo de efeito afrodisíaco. Ele também reflete sobre a necessidade de ser prudente e evitar rir do fato dela ter ficado excitada. Yuta se aproxima e pede desculpas pela maneira que agiu no dia anterior e por ter cortado sua calcinha. Ele estava indo bem, mas ao admitir que conseguiu ver tudo, ele falou demais e acaba levando um socão no rosto. Rumi então pega a sua espada e a aponta em direção a Yuta, que está caído, e diz que vai apagar todas as memórias dele daquele mundo. Yuta pergunta o porquê ela o mataria se o erro foi dela, e ela responde que foi ele quem cortou a calcinha.